Bom, gente, então, Dom Diniz, rei de Portugal, ele absorve, ele recebe muito bem os templários, porque ele já tinha uma relação muito boa com eles, né? Então, quando o Clemente, o Papa Clemente V, ele exige que o rei persiga também os templários lá em Portugal, o rei fala, não, eu não vou fazer isso. Né? E depois pede autorização ao Papa para que ele mande os pertences, as riquezas confiscadas dos templários lá na França, mande para Portugal. E é isso que acontece. Né? Então o Papa emite uma bula falando, olha, Portugal é o único que está isento de seus aliados, tal, de perseguir os templários. Né? Então, sem contar que em 1307, né, quando estava aquela perseguição aos templários, 90 templários fogem 18 navios para Portugal, levando consigo toda a riqueza dos templários. Né? Então o que eles confiscaram na Europa foi muito pouco, em vista que eles já tinham fugido para Portugal com os navios cheios de dinheiro e ouro, né, dos templários. Então o Dom Diniz ele faz o que? Ele cria uma ordem chamada Ordem de Cristo. E essa ordem absorve os templários. Né? Então é essa que é a jogada. Então essa ordem ela absorve muito bem os templários. E é por isso, com essa explicação, que dá para a gente entender o porquê Portugal sai na frente, né, nas grandes navegações. O porquê, com um país tão pequenininho, tão desprovido ali, né, na beira do Oceano Atlântico, ele sai na frente nas grandes navegações. Antes das grandes navegações, nós temos a tomada de Granada, né, que era o último reduto ali no sul da Europa, o último reduto dos mouros, dos muçulmanos. E a Espanha consegue expulsar os muçulmanos ali. Então depois disso nós temos aí o lançamento de Portugal e Espanha na conquista e na expansão marítima. Né? Então, gente, vamos chegar lá agora no Brasil. Depois dessa tomada, né, depois que Dom João assume o reino de Portugal, depois que ele conquista, né, Mestre de Aves conquista lá o reino de Aragão, de Castela ali, eles têm uma disputa e aí tem aquela história toda, né, e depois ele conquista. O certo é que Dom Henrique, que é filho de Dom João, ele é grão-mestre da Ordem de Cristo, ele vai investir, ele vai incentivar as navegações com todo aquele recurso que eles tinham, que adivinha da riqueza dos templários. Então, por isso, mais um motivo que Portugal sai na frente, né, nas grandes navegações, tá certo? Então, por exemplo, quando Pedro Álvares Cabral era grão-mestre da Ordem de Cristo, tá, gente? Então, Pedro Álvares Cabral, em 22 de abril de 1500, ele chega ao Brasil, né? Ele era grão-mestre de quem? Da Ordem de Cristo. A Ordem de Cristo absorveu quem? Absorveu os templários. É bom sempre você estar atento a isso. Então, por que o Brasil... O que tem a ver os templários com o Brasil? Tem a ver que essas descobertas que os templários fez, né, que chegou ao Brasil através de Pedro Álvares Cabral, já era sabível e foi um recurso utilizado dos próprios templários. Então, por isso a descoberta no Brasil, por isso esse investimento aqui no Brasil. Bom, gente, essa questão envolvendo o Brasil, da descoberta do Brasil, já no século X, um irlandês chamado São Brandão, né, já havia relatos que ele já havia descoberto a América. Né? Então, quando Cristóvão Colombo vai até Portugal, né, ele casa com uma nobre portuguesa ali, né, da mesma linhagem, e ele vai à biblioteca e ele vê os mapas, né, ali de Portugal, ele observa que ali já havia um mapa que continha ali o território América, né, o continente americano. Então, eles já sabiam muito bem para onde iria e já sabiam que tinha terra além do oeste. Né? Há nos mapas ali, alguns mapas que havia na biblioteca ali de Portugal, tinha uns mapas que continham uma ilha chamada Ilha de Raia Brasil. Né?
Então, eles já sabiam muito bem, e daí vem o nome Brasil, né? Daí vem o nome da nossa pátria, Brasil. Então, eles já sabiam muito bem onde estavam, por isso também a questão do Dom João exigir, na linha do Tratado de Tordesilhas, exigir que a linha fosse mais a oeste, né? Por quê? Porque eles já sabiam que havia terras ali a oeste. Então, a maioria dos historiadores sabe dessa narrativa, porque é realmente histórica e é realmente fato, não é falácia, tá? A questão envolvendo o descobrimento do Brasil, eles já sabiam, né? E já havia tido pessoas aqui muito antes, os fenícios já haviam andado aqui no Brasil, já haviam descoberto, os chineses também, né? Então os portugueses já foi muito depois e já foi com todos esses recursos dos templários. Então por isso nós juntamos os templários com o Brasil, porque realmente foi eles que vieram para cá e colonizou, digamos assim, o nosso território. Beleza, gente? Espero que vocês tenham entendido e associado aí, como eu falei, a questão dos templários e o Brasil, né? Porque foram os navegadores que faziam parte da Ordem de Cristo que descobriram o Brasil e vieram para cá, né? Então esses navegadores eles eram da Ordem de Cristo, que era uma absorção dos templários, ok? Por isso que Portugal saiu na frente, né? Porque Portugal pegou muito recurso dos templários, né? Então investiu muito na burguesia portuguesa. Então nós temos essa associação dos templários com o Brasil. Espero que vocês tenham entendido, né? Um forte abraço. Essa foi um pouco da história dos templários e espero ter ajudado vocês com um pouco aí de ter trazido mais um pouco de entendimento aí para vocês e que vocês possam vir pesquisar mais, se interessar sobre esse assunto, que tem muito mais coisa, né? A gente só fez aqui uma síntese, né, do tema. Mas é isso aí. Muito bom. Gente, abraço. Tchau, tchau.